Hoje eu tô aqui com esse cara, aqui, Marcos Selva, que não é somente o Marcos Selva, ele é um empresário, ele é um pai, ele é um marido, um esposo, né? E também é o dono da Protec Seguros, e mais ainda, ele também é o responsável pelo canal Falando em Seguros. Inclusive, esse vídeo a gente tá gravando aqui para nossa comunidade, mas vai ficar disponível também pra galera aí do Marcos no YouTube do Falando em Seguros. Certo, Marcos? Seja muito bem-vindo. Certíssimo, meu querido. O canal tá um sucesso legal pra caramba, muito comentário, muita participação. É isso Começamos sem aí. muita pretensão aí, 1 ano e meio, 2 atrás, mas tá ficando legal pra caramba, cada vez melhor. É isso aí, Marcos. E ó, vou falar para vocês. O Marcos, ele é dono de uma corretora de seguros, a Protec, e também tem a missão de compartilhar, né, um pouco desse mundo do seguro com outras pessoas, com você que é cliente, com você que é também corretor de seguros e quer aprender sobre isso, que ele tem o método Selva. Mas eu quero falar para vocês sobre um ano atrás, tá bom? O que aconteceu um ano atrás? Um ano atrás eu fui cotar meu seguro, né? Eu tinha meu seguro do meu carro e tudo mais, que eu já tenho ele há 4 anos. Mas eu sentia que precisava de alguma coisa a mais. Encontrei algum dos conteúdos do Marcos na internet e falei assim, cara, quer saber? Ele fala que ele é um cara aberto e tira dúvidas. Então, fui lá, mandei mensagem para ele e ele pediu o meu atual, como se fala? O meu atual negócio de Após. seguros, né? A pólice de seguros. E aí eu passei para ele e ele falou para mim, Marco, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tá seguro de verdade. E aí eu falei, caraca, é agora que começa a aula. E aí foi assim que a gente foi descobrir que, na verdade, eu não estava nada seguro. Eu pagava um valor, um montante para a seguradora, que algum corretor, né, que tinha feito, não vou, né, falar quem é, nem nada aqui, mas tinha feito esse programa para mim, mas na verdade, se acontecesse algum acidente, eu não estaria verdadeiramente coberto e não estaria verdadeiramente protegido, não é verdade, Marcos? Bem Então, isso aí. então a gente analisou que o seguro do meu carro, ele protegeria sim os meus bens, o meu carro em si, mas várias outras coisas não estariam cobertas, não estariam bem feitas ali, né? Então se eu atropelasse alguém, estaria ferrado. Se o motoboy batesse no meu carro, estava ferrado. Um monte de coisa de coberturas que deveriam ser expressas na minha pólice não estavam feitas. Por quê? Porque alguém decidiu ali naquele momento me entregar o mais barato. E o mais barato para mim ia sair muito caro. Se eu precisasse cobrir a vida de um cara que se talvez eu atropelasse, né? Aconteceu inclusive semana passada, uma colega minha atropelou um cara de bicicleta e infelizmente ele faleceu, né? Agora ela vai ter que lidar com todas essas consequências, né? Juridicamente, financeiramente, com a família e tudo mais. Será que o seguro dela vai cobrir? É uma coisa que acontece. Marcos, então hoje a gente está aqui para falar de seguro e eu quero que você me explique, conte não só para mim como você fez há um ano atrás, e a gente está fazendo a renovação agora esse ano, né, do carro, mas eu quero que você me ajude a explicar para as pessoas o que é verdadeiramente o seguro, né? O que é essa parceria entre essa empresa, o corretor e o cliente. Mas antes de mais nada, eu vou deixar você se apresentar um pouco mais do que eu te apresentei. Quem é o Marcos? Para essa galera que está aí do outro lado. Maravilha, meu querido. Então, eu sou o Marcos, corretor de seguros já há mais de 20 anos, empresário, tenho mais de um negócio, mas a minha paixão, meu sangue pulsa pela corretagem de seguros, onde que eu entendo que o melhor entrega um bom serviço, algo diferencial para a sociedade. E é sempre muito prazeroso, como eu estou com um caso rolando aqui agora de um cliente de uma Tiguan, que deu a chave na mão de um sobrinho de 24 ou 25 anos para buscar uma pizza. Esse sobrinho se perdeu. Não vou entrar no mérito de como foi, quando foi, mas foi uma batida muito significativa. Passou até por sindicância da seguradora, está sendo pago. Então, assim, ele tem mais de R$ 200 mil de patrimônio garantidos agora porque teve uma pólice de seguro. E é um cliente que está comigo há 15 anos, nunca teve um sinistro. O primeiro foi a perda total. A palavra talvez não seria essa, mas isso muito nos orgulha, porque eu estou ajudando ele a compor o patrimônio dele. Aqueles 5, 6, 8 mil reais que ele pagou por ano, não que não fizeram falta, mas puderam ser programados. Quanto uma perda desse tamanho, não tem como programar. Então, numa conversa, eu falei para ele, cara, saiu barato, tu vai receber da seguradora, ele não bateu em ninguém, ele não atropelou ninguém, faz parte. E o grande medo dele era, Marco, mas e agora? Ele tem só 23 anos, o que eu faço? Eu minto no BO? Falei, cara, eu não trabalho com mentira. Eu não vou vender algo mentiroso para ti, não vou mentir para passar para a companhia. Se tu tá com essa policy errada, eu vou te condenar. Mas como é que tá? Ele explicou o que aconteceu, eu disse, não, ele mora comigo, tem o carro dele, mas por acaso a gente estava comendo a pizza domingo à noite, meu carro estava atrás, trancando, ele foi com o meu. Fica tranquilo, você vai receber sem problema nenhum. E dito e feito, foi aberto o sindicante foi lá, conversou com ele, fez entrevista, fez um monte de pergunta.
de forma muito educada, muito cordial, e ele recebe essa, eu acho que hoje ele recebe o dinheiro dele Olha 212 só. por conta disso. Por quê? Uma policy bem feita, um seguro bem feito, o processo todo correto desde o começo, um cliente confia no nosso trabalho, que a gente passa o valor, eles podem fazer. Então, esse tipo de pessoa não se aperta, não se incomoda. Exatamente. E na verdade, Marcos, uma coisa, né, que eu vou querer explorar até um pouco contigo nesse vídeo, né, é o quê? Você é um cara que não é somente um cara que é o corretor, né? Você fala que o teu trabalho aqui é ajudar a proteger, mas eu acho que você tem uma visão que você vem mudando a gente vem conversando durante um ano já, né? Você vem mudando a Sim. minha vida em relação a várias coisas, em relação à proteção patrimonial, em relação a várias coisas que a gente vai abordar por aqui também hoje. Mas uma das coisas que é importante as pessoas entenderem é que acidentes acontecem, não é verdade? E quantos por cento são das pessoas que têm realmente seguro ou de carro? Essa estimativa ela é muito falha no Brasil, porque o Brasil não consegue controlar praticamente Aham. nada, né? Mas alguns lugares falam em 23%, 24%, mas se tu pegar na SUSEP e fazer a conta, não chega a 20%. Então vamos fechar aí, vamos fechar o negócio, 23% da 20. frota brasileira segurada. Tá, vamos dizer que uma pessoa a cada quatro tem seguro. Então, se Exato. você tem seguro, né? Meu, provavelmente os carros que estão do teu lado não tem. Então, olha só que, né? A gente ainda não tem essa questão. Todo mundo acha que é uma perda de dinheiro, né? Que nem você falou, né? Um custo, né? Que vai ter ali. Cara, mas na verdade não, é um investimento. Né? Eu tô recentemente caído de um acidente de moto, a gente tá falando aqui no off antes, né? Acabei de cair de moto, cara. Como que você caiu? Eu fazendo trilha, sobe, desce, vai não sei o que, cara, numa pedrinha, numa reta, eu caí, né? Uma apertada de mão diferente caiu. Assim como também eu já tive um caminhão que passou em cima da frente do meu carro e esmagou o motor do meu carro, quase quebrou tudo. Cara, do nada, eu tava parado. E o caminhão veio. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E eu acho que seguro é realmente importante. Mas o mais importante é você estar seguro com o seu seguro, né? Marcos, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Só pra gente começar, porque depois eu vou querer trazer alguns outros elementos dentro dessa conversa, tá? Mas sobre seguro de carro. A gente tem três tipos de cobertura, né? A cobertura do nosso veículo, né? A cobertura dos outros, né? Que chama de terceiros, não é Famoso isso? terceiros, E isso. as assistências, que eu descobri depois que se eu quebrasse o carro na praia, eu não podia voltar para casa. Graças a você. Por que isso, Ia gente voltar, do mas ia céu? pagar uma bela mordida de guincho, que o guincho hoje custa uma pequena fortuna. Exatamente. E aí, arrumando quase R$ 50 na minha pólice, eu tenho uma cobertura gigantesca. Mas vamos entender um pouquinho isso. Cobertura do veículo, né? Cobertura compreensiva, se eu não me engano. Exato. Como O que é que isso? acontece? No Brasil é muito popular o tal do seguro total. Uhum. Não existe seguro total. Não, não tem. Mas por É que só que o eles nome para falam? marketing isso. É porque assim, ó, quando o seguro até hoje é assim, mas quando começou, eles são três apólices separadas. O seguro da cobertura É. compreensiva, que é o seu bem, o seguro dos terceiros, que é outra apólice, o seguro do APP, que é outra apólice. Então, internamente, para o sistema, quando você coloca todas numa só, chama-se seguro total. Mas nenhum, eu reitero, nenhum seguro é total. No Brasil, não. Por que que tu fala isso, Marcos? Porque toda cobertura tem limite de cobertura. O seguro é uma troca. Você paga um valor para uma empresa para que ela se torne responsável no seu lugar por algum dano que você venha causar ou sofrer. Responsável Certo? financeiramente. Sim, É solução como se fosse um financeira. investimento, né? É sempre resolução financeira. Eu ouço muito assim, eu pago o seguro para não me incomodar. Querido, você paga seguro para ter ressarcimento financeiro, para reduzir prejuízo financeiro. Para não se incomodar, você não sai da cama. Quer dizer, se não sair da cama, tua esposa vai te incomodar. Então, assim, ou teu pai, ou alguém vai te incomodar. Então, querido, se incomodar é incômodo inerente à vida. Você Sim, acordou, você ligou o carro, você está trabalhando, você vai ter incômodo. O seguro é ressarcimento financeiro, é para reduzir. Note que eu falo a palavra exatamente. reduzir. Não é para não ter, é para reduzir. A companhia é um apoio para que permita que você não quebre numa eventualidade ou algo assim. Uhum. Esse cliente da Tiguan que eu te falei, ele não tem franquia, então ele vai receber perda total. Mas a pólice dele vai ser encerrada, ele vai ter que fazer outra, ou seja, os 7, 6 mil reais que ele pagou na pólice, vamos dizer assim, vão para o ralo. Então ele teve prejuízo, mas ele teve um prejuízo reduzido. Reduzido. Quanto seria de prejuízo se não tivesse o seguro? 150, 180, 200 mil. Isso se não fossem, né, arrumar o carro dele numa oficina, a oficina fosse comprar as peças para consertar e comprasse no meio escuso, que era o prejuízo do carro dele, mais um outro que ficou sem carro, porque Uhum. infelizmente no Brasil isso é muito normal aqui, né?
Não, e é assim, né, Marcos? A gente tá falando só da cobertura de uma coisa. Se tivesse que nem o atropelamento ali, esse valor poderia ser exorbitante, né? Eu lembro que na minha pólice lá, depois a gente vai falar disso, mas minha pólice eu acho que era 100 mil. Se você olhar os casos no júri hoje para cobrir, meio milhão é assim, ó, é mínimo, né? Então, assim, como, né? A gente poderia fazer isso. Mas, Aí a gente entra na outra pólice, né? Então a gente saiu do carro lá e é, passou para o terceiro, né? Vamos fazer o seguinte paralelo. Quanto vale uma vida? Fala para mim, Marco. Eu quero agora tirar a tua vida. Quanto que eu tenho que dar para tua família para isso? Me fala um valor. nada, já. Sabe? Se eu te oferecer 10 milhões, te oferecer 100 bilhões, nenhum valor que eu te ofereça tu vai aceitar. Porque a tua vida não tem preço. Assim como provavelmente tua esposa é a mesma coisa. Como é o nome da tua esposa? Bruna. Bruna, eu quero te pagar 100 milhões de reais para tirar a vida do Marco. Não, ela não vai aceitar. 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, não tem valor. Mas quando ocorre uma morte, quando ocorre um dano à vida, eu não Uhum. posso saber talhão, dente por dente, olho por olho. Eu tenho que chegar num valor financeiro para que eu possibilite que esse patrimônio pessoal perdido, que é a vida, que talvez seja a visão, talvez seja a audição, talvez seja a locomoção, chegue no valor de um pecúlio, certo? Então, o judiciário tem algumas contas para isso. E uma conta bem simples que o judiciário faz, é bem básica, mas é assim, quantos anos a pessoa tinha, qual é a expectativa de vida e qual que é a renda do brasileiro. Calcula rapidão aí, ó. 35 anos, você causou um acidente, a pessoa tinha 35 anos, ela faleceu. Ela tinha de sobrevida até os 75, que é a média do brasileiro. Também. São 40 anos. 40 anos, a gente está falando de 120, 240, 480 meses. Põe que essa pessoa ganhava R$ 3.500 por mês. Essa ação inicia com 1.600.000. É verdade. Desconta-se um terço, porque entende que a pessoa gastaria com ela, então 1.600.000 tira 30%, estamos falando aí de 500 mil a menos. 1.100.000 essa ação iniciou. Agora, como é que tu vai chegar para uma família e dizer assim, olha, eu tenho seguro, fiquem tranquilos. Aí puxa a tua pólice, tem 50 mil de cobertura, tem 100 mil. O cara diz, ô querido, só esse dano aqui, sem contar o dano moral, sem contar o dano pessoal, sem contar os outros danos, já é 1 milhão, quem tu quer vir com 100 mil? Não tem negócio. Não tem negócio, você Então, vai se ter eu que coloco pagar tudo dinheiro com tudo que você tem. vai ter o patrimônio todo pro ralo. E assim, ó, uma vida inteira bloqueada. Ah, eu tiro tudo, eu limpo tudo, eu não sei o quê. Querido, o judiciário reverte tudo. O judiciário pega a renda. O judiciário, quando quer atingir uma pessoa ou precisa atingir uma pessoa, ele tem meios, e não são poucos, tá? Sim. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre tirar assim, ó, da venda automática, né? E trato isso muito com a equipe. Gente, saiam da venda automática, de passar preço, passar preço, passar preço. Vamos pegar esse cliente e vamos trazer a ele a consciência, Uhum. sabe? Tem casos que a gente traz a consciência, ele pega essa consciência que a gente passou, leva para o corretor dele que ele faz há anos, e o cara aumenta a policy. E tá tudo bem. Pô, Sim. Marcos, você deu uma consultoria e ele foi lá e fechou com outro. Tá tudo bem, eu melhorei o mercado de seguros. Se um dia eu for atropelado por um cara desse, pode acontecer, ele vai ter uma boa policy para me respaldar. É, Porque Marcos, patrimônio porque pessoal ninguém nunca quer. eu acho que isso é uma das coisas que, inclusive, tá faltando muito no mercado de seguros, sabe, Marcos? Eu acho que a gente tem muita gente querendo bater meta. Meta, produção, né? Que vocês falam, né? Produção, 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 produção. Sim. Eu tenho colegas que trabalham e, assim, que mandam propostas, falam assim, eu baixo seu seguro mais R$ 1.000. Eu fiz um teste, inclusive, e a pessoa baixou. Baixou. Eu fui olhar e falei, caraca, mas cadê minha proteção dentro desse contrato? E jamais eu fecho contigo, cara. Porque a pessoa só quer número, só quer resultado, né? Então, acho que é uma das coisas para você, ó, que tá do outro lado. Para as duas pessoas que estão aí do outro lado. Você que é corretor de seguros, cara, a tua função é proteger teu cliente. A tua função não é vender seguro. Vender seguro é consequência da proteção que você dá, tá? Eu falo isso como cliente, eu não falo isso aqui como aqui o empresário, eu não falo aqui como entrevistador, nem como um colega agora do Marcos, nem como cliente do Marcos. Eu falo como cliente mesmo, tá? Você, cara, do outro lado, você tem que proteger a pessoa que tá do teu lado. E você tem que avisar ela, ó, eu vou tirar isso ou eu vou colocar isso para fazer a tua pólice funcionar. Como o Marcos recentemente ele fez no vídeo dele falando sobre ruptura de tubulações. Pô, ele tem que proteger, eu preciso avisar. Acontece muito mais ruptura do que incêndio no residencial, no empresarial. Então tem que avisar o cliente. Não adianta eu tirar para eu ganhar o seguro, mas na hora que o cara precisa, ele tá ferrado, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Marcos e a equipe dele fazem muito bem. Eles explicam cada detalhe de cada cobertura da tua policy, tá? Independente de que tipo ela seja. Ele realmente garante isso. E você tem que estar garantindo isso para o teu cliente, tá? E você que é cliente, você tem que se educar sobre aquilo que você contrata. No Brasil, a gente tem a mania de
assinar coisas sem saber nada. E a gente precisa saber o que a gente está assinando, a gente precisa saber o que a gente está contratando. Você pega o teu celular e libera uma porrada de coisa, e depois vai reclamar que todo mundo tem acesso a tudo seu. Obviamente tem, todos os aplicativos pegam todas as suas informações. Tá liberado, você liberou na hora que você assinou. Só que você não sabe, você não leu os termos de adesão, né? E aqui é a mesma coisa, né, Marcos? Então a gente tem esse processo, né? Então a gente tem o nosso carro, que a gente, acho que é padrão, né? Basicamente o 100% da FIP ali, né? Quase todo mundo. A gente Hoje é tem sempre esse, perfeito. a gente tem o terceiro, né? Então, que a gente tá falando aí, né? Que é, a gente tem que ter essa preocupação de ter pelo menos uma meio milhão, 1 milhão aí para poder expirar e não ter problemas financeiros, porque o jurídico vai ter, talvez até preso seja, dependendo do que você fez. E aí a gente tem mais as assistências, não é isso? Exatamente. Então vamos lá, são 3 apólices basicamente no famoso seguro total, né? A Uhum. compreensiva, que é o teu bem em si, que normalmente é 100% FIP, vai ter franquia. O terceiro, que também se divide em 3, são 3 danos que você pode garantir uma apólice de seguro, que é o dano material, carro, casa, moto, bicicleta, o dano corporal, danos à vida. Eu sempre coloco pelo menos o triplo do dano corporal. Dano material é uma apólice boa, tá? Não excelente, boa. É R$ 200 mil hoje, dano corporal é pelo menos 600 mil. Uhum. Mas por que tanto eu ouço alguns clientes? Cara, porque a vida vale muito mais que a matéria. Uhum. Sabe? Então, assim, não tem como comparar. 600 mil é pouco para o padrão judicial. Eu acabei de fazer uma conta que passou do 1 milhão e eu não fui Sim. exagerado na conta. Eu peguei um cara de 35 anos e ganhando 3,5 conto, que, vamos ser francos, hoje, para a renda média do brasileiro, por um microempresário, já é baixo isso aí. Então, eu não estou sendo exagerado, não estou Sim. mesmo. Estou sendo econômico até. Agora, você pensa ser um médico, 20 pau por mês. Faz a conta agora. Passa de 15 milhões, Sim. sabe? Então, assim, É, o resto da vida pagando. exato. E aí entram as assistências, né? A assistência é a parte do seguro que a companhia vai ajudar o cliente sem ser necessariamente um sinistro. É a parte que ela gera valor e não o preço do seguro. Tem muitos serviços de assistência, tá? Mas os principais são o guincho por pane mecânica, por pane elétrica, por pane Uhum. seca. O chaveiro, por trancar a chave dentro do carro, por quebrar a chave na fechadura. Eu sempre gosto de falar isso, muito claro quando vendo, sempre digo, perco a venda, mas não perco amigo. Nenhuma companhia paga chave. Ela paga o profissional para ir lá fazer a troca e tirar de emergência. Eu sempre brinco com o seguinte, fulano, seguradora não é anjo da guarda, que você uniu a mãozinha e ele está do teu lado. Seguradora é empresa, CNPJ. Quando você fizer o chamado, ela vai localizar o prestador na região para te enviar. Então você pega São Paulo, 18 horas. Querido, se qualquer empresa colocar alguém ali antes de 1 hora e meia do teu lado, palmas pausadas para ela. Sim. Porque não é anjo da guarda, não vai pegar um helicóptero, levar o guincho do celular, ela vai localizar alguém na região que provavelmente está cheio de chamado por tela do rush e o cara vai ter que chegar lá. Né? Eu já Sim. briguei com um cliente mais uma vez aqui, dia de enchente. Meu carro está na água, o guincho tem que dar para me tirar. Querido, tu botou teu carro na água, acabou com o teu carro, trancou o motor. Tu quer que o cara coloque o E dele? que nem tem Pô, cobertura isso, né? Porque é irresponsabilidade, né? há casos que sim, há casos que sim, porque a Sim. água, a água tem o seguinte fator: eu vi a água, tentei passar, forcei a passagem, você não vai receber. Mas de repente eu tive que passar pela água para sair de uma situação de risco. Era uma Aí, região que beleza. enchia, talvez eu cobrir meu carro, eu tentei sair, fiquei, aí vai cobrir. Eu não percebi a água na pista, eu vim ali, estava chovendo muito, não vi a água, o carro parou, vai cobrir. Então a questão é a tua intenção, A né? intenção, aham. Mas uma vez que o carro está na água, não importa a intenção ou não. Se entra em cima do carro que ele espera passar, se o teu carro, o conserto do motor custa 20 mil, de um caminhão guincho custa 100. Qual é a necessidade de colocar o carro dele na água? Ele não vai colocar. Assim como eu Sim. tive um problema com um cliente aqui do seguro residencial, no meio do vendaval, a chuva descendo, o raio comendo, ele queria que o prestador da companhia fosse subir na casa dele para cobrir a casa. Falei, tu tá falando sério, cara? Não, porque é absurdo, eu pago o seguro para isso. Pô, cara, então tu acha que 700, 800, 2, 10 mil reais prejuízo da casa vale mais do que a vida daquele cara que vai subir no telhado liso na hora da chuva, podendo cair no raio? Tá falando sério isso, cara? Aí ele tomou um choque de realidade. Não tem fundamento, né? Não, né, É. queridão? Enche de balde na casa aí, para que ele bota balde em qualquer lugar. O que estragar o vendaval tem cobertura, tu vai receber, mas eu não tenho como pedir para um homem, para uma vida subir lá, bicho, para colocar a vida em Exato. risco por causa de meia dúzia de imóvel, cara. Exato. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, assim, nosso papel como corretor também é dar esse chamado ao cliente. Esse cara, você contratou uma empresa, um CNPJ, mas são pessoas do outro lado. E se você fosse o prestador, você subiria num telhado por causa de R$ 200 para talvez perder tua vida? Não, né? Não, não faz sentido, né, Marcos? Eu acho que isso é uma das coisas que é teu maior ponto forte, sabe? Essa sinceridade e falar a verdade ali pras pessoas. Porque, cara,
a gente quer, obviamente, os nossos serviços e tudo mais, mas a gente precisa ter esse choque de realidade de vez em quando, né? E a gente precisa falar, cara, qual é o valor disso daqui que você tá pensando, né? Porque a gente tá falando de seguro, né? A gente tá falando de seguro de carro, de vida, de residência e tudo mais, mas a gente tá falando sempre de vidas, né? Então, eu acho que esse ponto que você traz sempre, né, de cutucar, instigar e questionar, provocar, acho que essa é a melhor palavra, provocar a consciência é a melhor forma da gente aprender e realmente educar. E é por isso que eu acho que teu canal cresce bastante, assim, porque tá faltando isso no mercado, tá faltando verdade. E verdades têm que ser ditas, elas têm que ser colocadas, né? Então, primeiro, parabéns por isso, tá? E obrigado por isso. Que é, eu praticamente engulo os teus vídeos ali para poder aprender mais sobre seguros, né? Mas vale uma verdade doída do que uma mentira macia, né? Já dizia o Led Exato, Zeppelin. exato. Tem uma coisa que você falou num dos seus vídeos que é mais difícil, como que é? Da mentira lá, que é tipo, É mais difícil, é mais fácil enganar alguém do que convencer alguém que está sendo que está enganado. sendo enganado, né? Então, esse trabalho de falar a verdade e mostrar que as pessoas estão sendo enganadas, às vezes por si mesmas, né? Como esse cara que você acabou de falar da residência aí, pô, o cara do carro que quer que guinche no meio da chuva. Cara, tem que esperar. Você acha que tem quantas pessoas? Eu lembro que eu sofri um acidente uma vez na Marginal, né? Aqui no Tietê, né? Não, na Pinheiros, aqui em São Paulo. E foi um acidente com, né, onde envolveu pessoas, né? Pessoas no chão e tudo mais, tal. Envolveu moto, né? Então, e o bombeiro chegou, né? O policial chegou e falou: Cara, tem que esperar. Tem mais 14 acidentes na frente. E tem que resolver, não tem ambulância pra todo mundo. Eu lembro que depois de umas 4 horas chegou um caminhão de bombeiro, aqueles de apagar incêndio, para fazer os primeiros socorros. Porque não tinha. Tinha 14 acidentes. E num desses acidentes foi um acidente quase, eu acho que 20 motos caíram do outro lado da marginal. Eu nunca vou esquecer esse dia. Apareceu até na Globo, apareceu em vários lugares. Porque, meu, travou todo o trânsito, né? Então, assim, Já a aconteceu marginal comigo tava também. travada. E, cara, Eu tem que me envolvi num esperar. atropel... eu me envolvi num atropelamento lá em 2001, 2002, de moto, atropelei uma senhora. E aí ela, como teve uma fratura exposta, foi colocada na ambulância, foi levado. E quando eles me olharam que eu não estava em risco de vida, me deixaram ali. Simplesmente foram embora. Ó, a gente precisa levar ela, só cabe na ambulância, tem que levar. Daqui a pouco vem alguma te buscar aí. E passaram-se 3 horas, eu no chão todo arranhado, todo lanhado. E liguei de novo, falei, olha assim, olha, fulano, o senhor está correndo risco de vida? Eu falei, Não. não, risco de vida não, mas eu estou bem mal aqui. Então arruma um amigo para colocar o senhor no carro, levar o senhor no carro. Embarquei na moto, que não tinha sido tirado ainda, e fui de moto. Aí eu tava com o braço meio manco, assim, meio torto, meio não quebrado, mas bem doído. E fui com a moto numa bis, né? Porque não tinha embreagem, eu tava de moto no tempo da velocidade. E fui embora assim, tudo bem, faz É, parte. faz parte, cara. Então a gente tem que entender isso, né? Que, meu, as seguradoras prestam serviço, o que que a gente contrata, né? Então, assim, poxa, a questão do meu seguro, né, que a gente tá renovando agora, né, Marcos? É muito importante a gente entender se você tá ou não protegido e você poder ser com segurança, porque, cara, dirigir um carro, eu vejo, por exemplo, um colega meu acabou de tirar moto e ele falou, pô, não tô com seguro ainda. Eu falei, cara, então não tira da concessionária. Mas eu tô ansioso, eu quero pegar minha moto. Cara, não tira da concessionária. Porque a moto, pneu lisinho novo, que ele já vem com aquela camada, você não tá Aquele gel. preparado, né? Tá com o gelzinho ainda, que você precisa dar uns 90, 100 km aí pra sair. Ou você ainda, cara, você não tá habituado com aquela mão, com aquele toque de uma moto nova. Você não sabe o que pode acontecer na esquina, cara. Na esquina. E é muito comum, né? Moto é muito comum o cara sair com a moto zero, 2 curvas ele cai, 2 curvas acontece alguma coisa, porque as pessoas não estão acostumadas com o toque da moto nova. Mesmo que seja Eu melhor, mais fui. potente ou menos potente, não importa. Né? Então, as pessoas precisam entender essa questão, né, Marcos? Que é, cara, seguro, ele é para te proteger de algo que vai acontecer de um inesperado, né? Não é só um investimento. Eu tô com uma perda total agora aqui acontecendo uma BMW GS 1200 ou G 1200, posso estar errado por uma sigla, Uhum. tá? Ele caiu na areia da pista, que é bem normal nas curvas, tem aquela areinha, foi fazer a curva e caiu. Uhum. E a moto raspou assim 30 metros, sabe? 30. E aí abrimos o sinistro, foi para oficina, chegou na oficina, as peças da moto nem chegaram a quebrar, elas só arranharam. Mas por padrão de seguro, por lei, peça nova, original e autêntica. Ele disse, Marcos, eu consertaria a moto com R$ 3.000. Porque se eu não tivesse seguro, eu não ia trocar. Eu ia pegar aquela moto, ia dar uma polida, tirava aquela peça, comprava a casca, levava numa casa, rebendava. Ele disse, mas como é seguro, eles botam tudo novo, deu perca.
Então, assim, um farol da BMW dele, quase 18 mil reais. Uma lanterna, embaixo assim, tem uma bolinha, 3 mil. O não sei o que do Carter, que não quebrou, mas como ele deu aquela raspada funda para a seguradora e peça nova, eles não tem que consertar. Quase 12 mil. Deu perca na moto dele. Caraca. Entendeu? Então, assim, ó, o pessoal acha que, ai, mas se der perca na moto, eu não tô mais vivo. Querido, eu tive 6 percas nos últimos 2 anos de moto aqui na minha corretora. Por quê? Queda. Um caiu no calçamento liso, 3 caíram aí nessa areinha que fica no asfalto, 3 foram esmagados de parar atrás de um carro, vir outro e engessar o carro no meio. E aí foi suspensão traseira, suspensão dianteira, placa, carenagem, não sei o quê. Deu perca. Então é muito fácil, como as companhias são obrigadas por lei a comprar peça nova, original, autêntica, é muito fácil dar perca. E a pessoa está tranquilo. Eu até brinco, que as companhias não me ouçam, né? Cara, é uma bênção quando dá perca. Vai receber dinheiro, vai comprar um bem novinho, vai ter novidade na tua garagem. Cara, se não se machucou, tá tudo certo, parceiro. Tá Bola tudo pra frente. certo. Exato, exato. Ah, mas e a seguradora? Ela cobra para isso, abençoado. Tá tudo previsto no preço do seguro, tá tudo certo. É osso, né, Marcos? A gente fica pensando aí, mas é uma verdade, né? E é pra seguradora, obviamente ela deve ter isso já contabilizado, como que isso tudo funciona, né? Mas faz parte do processo, do negócio ali garantir essa parceria. Eu acho que o maior aprendizado que você me trouxe, inclusive, é essa questão de parceria, né? É um contrato que eu faço, uma parceria que eu faço entre eu e a seguradora. Eu entro com os meus problemas pessoais e pago ali um pouquinho por mês, e a seguradora vai resolver meu problema financeiro, né? Deixando claro, né? Ela não vai ser seu terapeuta, não vai resolver teus problemas de dores e não vai ser o médico. Não, ela vai ser vai resolver teus problemas financeiros. E acho que isso que é a parte mais importante, entendeu? E falando em vida, Marcos, né? A gente tava falando das Deixa eu só aproveitar um gancho do teu comentário, Bini, porque eu não posso deixar isso passar. Pode falar, pode falar. Outra coisa importante, as pessoas têm um hábito normal, né? Pesquisar. Vou comprar o serviço, eu vou pesquisar. Mas as pessoas, infelizmente, focam muitas vezes naquela passada de regra. Preço, 1.000, 2.000, 3.000. Ah, a Protec Seguros do Marco pediu 2.500, o outro pediu 2.300, tá mais barato, fecha lá. O que eu costumo dizer? O seguro, ele é igual quando você vai no mercado comprar um produto. Você foi no mercado e comprou 5 quilos de arroz. Você comprou arroz por 15 reais. Você foi no outro mercado e tinha arroz por 10. Você comprou por 10, né? E nem reparou que não eram 5 quilos, era 1. Então você levou arroz para casa, mas você não levou mais arroz, você levou menos quantidade. Seguro é igualzinho. Então, um corretor coloca uma pólice, ela custa 2.500, provavelmente tem coberturas melhores. O teu saco de arroz está mais cheio, são 5 quilos, não são 2. Então, assim, ó, é muito normal no meio de seguro a pessoa dizer, não, eu nem preciso, estou fazendo só por fazer. Querido, se tu não precisa, não faz. Se tu está na rua, está exposto ao risco, faz uma cobertura decente. A Decente. diferença no preço do valor do seguro é muito pequena, mediante o tamanho do incômodo depois. Outra coisa importante, tá? Eu tenho hoje 16 companhias aqui na minha corretora. E sempre que eu vendo, eu falo para o cliente, tem essa aqui por 3, que é assim, assim, assado. Eu sou extremamente direto e até grosso às vezes, tá? Eu falo, essa aqui é uma merda, mas é 3.000 reais. Mas eu tenho essa aqui é 4, essa aqui é 5, que são boas e funcionam pra caramba. Por exemplo, assim, ó, tem umas 2 top no mercado aí, que quando eu falo dano corporal, elas não esperam virar ação judicial. Elas negociam com o terceiro, através de empresas que são especializadas nisso, para pagar o terceiro sem ação judicial. Caraca. Tivemos aqui no corretor um caso de um atropelamento do motoqueiro, ele ficou paraplégico. Mais do que paraplégico, ele perdeu o equilíbrio do corpo, certo? Era uma ação que ia rolar no mínimo 10 anos. 10 anos de incômodo, de estresse, de responder no judiciário, de receber oficial de justiça em casa, 10 anos. A companhia negociou com o terceiro e pagou através de um acordo. Ele recebeu o dinheiro dele em 2 meses, estava o dinheiro na conta para ele reformar a casa dele, para ele investir na qualidade de vida, e ela economizou 10 anos de incômodo. Caraca. Aí eu te pergunto, qual que é o valor disso para a vida dela? Quantas vezes querem deixar o trabalho, falar com o patrão e sair, e aquilo para ir até o judiciário responder, muitas vezes não ter audiência, muitas vezes ser maltratada pelo juiz, gastar com advogado, porque tem esse negócio, você tem que contratar advogado, você não pode defender sozinho, explicar aquela mesma história 10 vezes, olha o tamanho do estresse que seria. Por que ela não passou? Porque ela tinha uma boa companhia. A companhia negociou estrategicamente e reduziu o custo dela. A companhia não é boba. Talvez ela morresse com 500 mil, ela saiu com 200 de prejuízo. Mas ela deixou todo mundo bem. Ela cumpriu o papel social dela, que é trazer tranquilidade, segurança à sociedade. Ela ajudou a vida dessa pessoa, que, vamos ser franco, se fosse 2 milhões não valia a pena, se fosse 20 milhões não valia a pena.
sabe? Mas ela gerou um pouquinho de qualidade de vida que, na realidade, do Brasil é muito raro acontecer. Como um Sim. em cada 4 são segurados, o cara foi abençoado de ser atropelado por alguém ter seguro. Mas como é que tu fala que ele foi abençoado de ser atropelado? Não, querido. Abençoado que a pessoa Por tinha seguro ter que deu uma grana. seguro. Porque se fosse os outros 3, sabe quanto ele recebia? Nada, Talvez nada. nada. E aí ia ficar 10 anos no judiciário, nem nada. Agora o cara recebeu pelo menos um valor que ele consegue, pelo menos, passar por terapia, dar um restart na vida. E tem, né? Nunca, Dignidade. nunca vai substituir, né? Obviamente, o Nada. corpo, nem nada disso, né, cara? Nada. É, eu Mas tô. trouxe dignidade à vida dele. Exatamente. Falando de dignidade, né? Eu aqui, né, que eu tava com o braço quebrado, mão toda enfaixada, tudo, né, esses dias aí. E eu falo, cara, você tem a possibilidade de poder respirar e poder trabalhar, mesmo todo travado, cara, e poder ter esse acordo, porque eu não dava nem pra limpar nem a bunda praticamente, entendeu? Então, de tão enfaixado que eu tava. Primeira coisa que eu pensei, os dois braços enfaixados tiveram que limpar a bunda dele. Ficou sem dignidade, cara. Pô, Foi, alguém tem que limpar o teu bumbum e ficar sem dignidade, cara. foi a primeira coisa que o médico falou. Eu não sei como você vai se virar, mas você vai ter que se virar. Aí eu falei, eu me viro. Mas isso fica para um outro podcast, outro dia, outra informação. Com isso, a gente conta isso em outro momento. Isso só no nosso círculo interno. Fechou, Marcos? A gente conta. Né? Para isso, tem que estar no círculo interno, tem que participar da minha comunidade, tem que participar do Método Selva. É isso, se vocês quiserem. Mas, continuando. E vamos falar um pouco sobre vida também, né, Marcos? Uma das coisas que você me ensinou, e eu tenho observado isso, estudado isso, na verdade, né? Tenho estudado cada vez mais, é a questão de seguro de vida. Você fala uma coisa sobre a tua esposa que eu acho muito interessante. E quando eu caí de moto, né, recentemente, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi meu filho. Né? Porque, pô, caí, machuquei as costas, machuquei o braço, machuquei mão, tive que dirigir mais 2 horas e meia com a moto inteira, eu quebrada, a moto quebrada. Não tinha opção, né, de volta, né? Você tá no meio do mato, não tem o que fazer. E a primeira coisa que eu pensei foi meu filho. Eu falei, caraca. E aí, obviamente, a perda, né, de tipo, putz, faria falta, não faria falta, né? Eu fiquei até branco, cara. Eu perdi a respiração várias vezes ali. Né? A minha pressão caiu várias vezes toda vez que eu pensava nisso. E porque minha mulher, ela se vira. Ela tem a empresa dela, ela faz as coisas dela, ela tem a renda dela, ela conseguiria se manter tranquilamente. Mas e meu filho? E o futuro do meu filho? Né? E o dinheiro que poderia deixar para deixar eles de uma forma confortável, porque o luto a gente sabe que né, não é uma coisa, pode demorar um mês para passar, às vezes demora 10 anos para passar. As pessoas às vezes não conseguem nem superar, né? Como que deixar isso? E você sempre fala, pô, que eu faça falta para minha esposa, que eu faça falta para os meus filhos, mas que nunca lhes faltem nada enquanto eu não estiver aqui. Alguma coisa assim que você fala, né? Sim, exatamente isso. E como que é isso? Porque isso para mim foi uma mudança de paradigma total, porque eu sempre enxerguei o seguro de vida como um negócio, por que eu vou fazer isso? Apenas o seguro funerário eu acho que era interessante. Mas passar por esse processo, né, que foi dolorido psicologicamente, mais do que fisicamente, foi naquele momento psicologicamente. Mas como que é essa questão de entender e falar assim, pô, ô, Marco, cara, a vida tem esse valor e a vida da sua família tem esse valor e eu não quero fazer falta pra ela. Né? Quer dizer, eu faço falta fisicamente e emocionalmente, mas não faça financeiramente. Ô, Marco, a Porto Seguro, há uns anos atrás, ela fez um seguro popular para atingir uma comunidade do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, é a Cidade de Deus, tá? E ao Uhum, mesmo tempo que ela fez o seguro popular, era coisa assim de R$ 9,90 por mês na época. Tá? Era só um seguro de acidentes pessoais. Acidentes pessoais cobre também morte, assassinato. uhum, Então ela viu que naquela região tinha muito assassinato. Com R$ 9,90 ela conseguia manter uma pólice saudável, ter lucro na operação. E ela começou a fazer um estudo de longo prazo sobre o que acontecia com as famílias que recebiam o seguro de vida. E o que ela percebeu? A ascensão social. As famílias com seus entes assassinados naquela comunidade recebiam o seguro de vida e conseguiam sair de lá buscando uma vida melhor, certo? Que talvez não fossem ter se não fosse o seguro de vida. Ou seja, ia ser miséria. Vamos ser francos, a gente tem no Brasil mais de 50% da população atuando na ilegalidade. Não ilegalidade, mas de forma fria, certo? uhum. Tem CNPJ, vende cachorro-quente, é motoboy, é moto-entrega. As pessoas não têm, não contribuem com o INSS. E se contribui, uma coisa que a gente não consegue mais depender hoje é o INSS. Né? Por quê? Contribui com o mínimo, porque nunca vai acontecer nada,
Essa é a Aham. realidade de 90% das pessoas. E aí o mínimo hoje, quanto? R$ 1.400. Aí pergunto, um cara que é provedor de renda, que como motoboy, como Uber, tem renda de 4, 5 mil, como é que ele deixa a esposa com 1.500 por mês? Não tem como, ela não vai sobreviver. Não tem. Então a gente vê aqui na corretora vários casos já do marido falecer e a esposa receber o seguro de vida e conseguir ter dignidade depois. Quitar a casa, comprar uma casa nova para alugar, para ter uma renda garantida além do INSS, isso gera dignidade. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: minha frase é essa, né? Eu quero fazer muita falta física para minha esposa, eu quero de coração. E eles tenham todo dia dor quando o pai não está mais perto, o marido não está mais perto. Mas eu não quero que essa seja uma dor financeira. Eu quero sempre planejar para deixar quitada no mínimo a faculdade deles, para que eles tenham uma formação boa e possam depois disso seguir a vida deles. A minha Sim. esposa, eu quero que ela tenha 2, 3 imóveis quitados, alugados, para ela ter uma renda garantida. Porque a grande realidade, você falou uma coisa, a minha esposa se vira porque ela tem uma boa renda. Quantos casos no Brasil são iguais aos seus? Quase nenhum. Quase nenhum. A realidade brasileira é homem provedor. O homem gera renda e ele banca a família. E se esse gerador de renda falta? É, o que eu tento sempre desmistificar é aquela coisa americana. Ah, eu tinha um seguro de 10 milhões de dólares, 20 milhões. Gente, público americano, 80% das vidas tem seguro. Público brasileiro, se pegar seguro individual, não chega a 10. Sim. Mais uma vez, ninguém sabe o número. Tem gente que fala 8, tem gente que fala 18, não, não chega a E, 10. e, 10% das e lá pessoas têm seguro fora individual. é meio que uma obrigatoriedade para dirigir, para ter várias outras coisas. A frota americana, 99,9% dos veículos têm seguro. É. A brasileira não chega a 20. Aí assim, ó, olha só o tamanho. Então a gente vai ter no padrão americano um custo muito mais baixo. Por quê? Quanto mais gente pagando, eu tenho mais massa segurada, o prejuízo não faz diferença, então eu baixo o preço para vender mais. E vendo mais, é mais cliente entrando, mais gente ficando protegida. E o mercado brasileiro Exato. não tem essa cultura. Então, o seguro de vida, ele traz essa possibilidade. Eu tenho, inclusive, um parente muito próximo, que o pai dele faleceu quando ele tinha 3 ou 4 anos, e ele fala, nós éramos muito pobres. Mas como o pai tinha uma boa pólice de seguro de vida, o seguro de vida ele nos permitiu ter uma vida que talvez a gente não tivesse se ele tivesse aqui. E ele lamenta a morte do pai, mas ele fala, o seguro de vida foi salvador. E ele sempre teve seguro de vida. No dia que ele fez 18 anos, ele começou a fazer esse marco, eu tenho, porque eu sou filho do seguro de vida. Eu vejo minha mãe hoje tranquila, com o imóvel dela quitado, com um carro bom, porque meu pai deixou o seguro de vida. Que se não tivesse, a mãe dele nem trabalhava na época. Olha O que ia só. fazer? Passar fome, cara. Pedir ajuda para parente, ficar devendo fome com todo mundo, ir para a comunidade, para uma igreja, pedir ajudas, pedir cesta básica, sabe? É uma mazela Uhum. social que seria resolvida com seguro de vida. E seguro de vida tem para todos os gostos, todos. Todos os Se você quiser bolsos, né? gastar R$ 20 por mês, tem. Se você quiser gastar 50, tem. Se você puder gastar, investir, use a palavra que quiser, R$ 500, R$ 300, tem. Sabe? Eu tenho 4 apólices de seguro de vida. Se fizer bem a conta, são 6, mas assim, 4 que eu tenho líquido, que eu Aham. pago todo mês aqui, sabe? E não negocio. Atraso uma coisa ou outra, precisa de seguro de vida, não atraso. Porque se eu vier a faltar e a morte pode chegar amanhã e ninguém sabe qual é a sua senha, eu quero uma família tranquila. Eu quero com dinheiro na conta, com sossego, com paz. O pai não está com problema, mas até isso ele preparou para nós. Esse é meu papel social, essa é a responsabilidade do homem. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas que você traz muito aqui no Falando em Seguro, né? E com os seus clientes da Protec, né? É essa educação do que vem. Porque a gente tem que sentir, cara. E aí, precisa sentir na pele? Eu senti na pele essa falta. Foi o meu primeiro raciocínio. Falei, cara, o que que eu vou fazer, né, com o trabalho? O que que eu vou fazer com se acontecer alguma coisa mais séria comigo, né? Então, assim, foi um susto, mas ao mesmo tempo um acordar, né? E que eu acho que tudo vem para trazer alguns ensinamentos pra gente, né? Tudo que nos acontece traz algum tipo de ensinamento. E acho que esse foi um acordar aí, né? E isso é muito importante, né? Então, trazer essa questão, essa filosofia, né? Essa visão. Porque o que acontece, Marcos? Eu vou falar para você. Vender seguro, por exemplo, seguro de carro, seguro de vida, todo mundo vem aqui eu bater na porta e oferecer. Muita gente veio para oferecer, mas quase ninguém está disposto a explicar. Quase ninguém está disposto a mostrar e a trazer exemplos, né? Eu nunca vou esquecer, eu fui num curso nos Estados Unidos uma vez e sobre investimentos. E o cara, ele era todo queimado. O corpo dele todo queimado e tal. O que acontece, né? Nos Estados Unidos, algumas casas têm a parte do gás embaixo para poder fazer o aquecimento, né? Da Sim. casa, né? E ele foi na parte do porão ali e foi acender um cigarro.
Só que não viu que tinha um vazamento. Não tinha cheiro, não tinha Nossa. odor. Bom, acendeu, explodiu. Explodiu ele, explodiu a casa, explodiu tudo. Ficou no hospital por um bom tempo. Aí ele começou a perceber ali, né, tem que recuperar, né, parte do rosto, recuperar parte do corpo e tal. E ele percebeu que dentro do hospital, ele lá, a esposa dele tava lá, os filhos dele estavam ali com ele, todo mundo tava bem, e obviamente ele se recuperando, mas pessoas passavam, né, nas outros leitos das camas ali, né, e ele falava, sempre fala, cara, é triste, porque eu tenho investimentos, eu tenho como me cuidar, e assim, eu estar parado, os investimentos estão aqui cuidando de mim. Ou era seguro de vida, que conseguiu pagar uma boa parte do reconstrução dele, mas ele tinha alguns investimentos financeiros também. Só que as outras pessoas que iam e entravam e saíam do hospital tinham que ficar pouco tempo lá, ou então não podiam nunca ter visita porque alguém tinha que estar trabalhando para conseguir pagar as contas, pagar tudo isso. Né? Então, o dinheiro, o que é para ser um prazer, uma coisa abençoada na nossa vida, acaba se transformando num problema. Por quê? Porque a gente não tem planejamento. E o planejamento vem de guardar, investir e ter seguro para se precaver. Lá fora, os caras que mais manjam de dinheiro no mundo, que são os chineses e os americanos, né? Eu falo que dinheiro fala duas línguas, inglês e mandarim. Né? Acho que chinês tem umas vertentes lá, mas vamos dizer inglês e chinês. Cara, os caras, todo mundo tem seguro de tudo. Todo mundo tem investimento. Todo mundo tem esses negócios. Porque nós que queremos criar uma boa vida, não trabalhamos dentro dos mesmos pilares, assim como você tem trabalhado e me ensinado muito sobre isso. Eu manjo muito de investimento, mas eu não manjava nada de como o seguro era importante para nossa vida até te conhecer. Né? Eu acho E eu que vou te dizer assim, sabe, Marco? Eu sou tão contra o mercado, assim, que eu, diferente de muita gente que prega por aí, eu penso que seguro não é para todo mundo, não, tá? Não entendo essa coisa, vamos dizer assim, não é ignorante a palavra, mas é lavagem cerebral que todo mundo tem que ter. Não, cara. Eu tive uma cliente agora veio renovar o seguro comigo, ela tem um Volvo de 550, 600 mil reais. Aham. Ela disse, Marcos, eu tenho um vizinho aqui que é muito abastado, ela mora num condomínio muito nobre, e ele não faz seguro de nada. E eu tô pensando em fazer, o que tu acha sobre isso? Falei, fulana, vou ser bem franco para você, assim, não pensando em te vender. Faz a seguinte conta. Se hoje o teu carro deu uma perda total e mais um de metade do valor dele, 500 mil o teu carro, 250 o terceiro, 750 mil. Então tem mais um dano ali, um dano corporal 1 milhão. Se 1 milhão para você hoje, você tem uma aplicação lá, ele é 5% do valor aplicado e não te faz nenhum tipo de falta, você não é perfil de consumidor de seguro, você não precisa pagar por seguro. Uhum. Se você não tem esses 20, 30 milhões aplicados, que você saca 1 milhão, não te coça, faça seguro, não tem necessidade. E a mesma coisa do seguro de vida, eu não sou hipócrita dizer todo mundo tem que ter. Não, tem que ter seguro de vida quem tem dependente financeiro. Eu não tenho patrimônio formado, tenho dependente financeiro, tenho esposa, eu preciso dar uma pólice de seguro de vida. Agora eu me aposentei, renda lá de 20, 25, 30, 40 mil, vendi uma empresa, tenho 10, 12, 15 imóveis. Você não precisa de seguro de vida. Não é para você, não precisa fazer. Ah, mas eu me preocupo em quando for transferir esse patrimônio, tem todos os impostos. Fechou? Faz uma pólice planejando isso. Eu tenho 10 milhões de patrimônio, sei que ela vai gastar 2 milhões para transferir. Faz 2 milhões de seguro, tá tudo certo. Mas eu não sou aquele vendedor doente assim que todo mundo tem que ter. Não, cara. Existem perfis de consumidores. Tem E que tem gente analisar que não cada um, precisa. né? Tem que analisar, tem que fazer conta. Tem gente que não precisa de seguro. Tem que ligar pro Marcos, gente. É isso, tem que ligar pra Protec. Liga pra Protec pra você descobrir aí o que é o melhor pra você. Porque eu acho que isso foi o que o Marcos fez comigo, entendeu? Eu tô aqui como cliente também, tô falando pra vocês aqui. Tá no teu canal também do YouTube, né, Marcos? Então, assim, ó, eu tô falando como cliente, cara. É uma descoberta. O Marcos fez uma análise mesmo. Ele troca ideia contigo, entende teu caso, entende teu veículo, entende tua vida, pra falar, cara, isso combina ou não com você. Isso é o serviço que a Protec faz, que é diferente de todo mundo. Ele não é o cara que te manda orçamento, mas ele é o cara que muda a tua vida. Então, isso que é o importante, e é importante para você que tá aí do outro lado entender. A gente tá falando aqui de seguro de auto, a gente tá falando de seguro de vida, o Marcos ainda trabalha com seguro residencial, seguro empresarial, né? Eu acho que tem mais linhas de seguro ainda também que você trabalha? Deixa esses quatro, que Vou é deixar 95% da produção, que tá é tudo certo. Eu sou 95, mais né? do chat. Tá. Mas tem mais, eu sei que tem mais, porque o Marcos é Sim. um tipo, é um cara assim, polivalente, né? Um empresário, tá com 3 empresas agora, né? Equalizamos, hein? Eu tô com 3, você tá com 3. Então, assim, a gente tem 3 empresas que ele toca, né? O despachante, tem a Lovari presentes também.
Então, assim, cara, tem muita informação boa e que você pode conferir. Eu vou deixar o link para vocês aqui do YouTube do Marcos, para vocês irem lá confirmar e os contatos dele. Se você estiver vendo no YouTube do Marcos também, né, Marcos? Todas as informações de contato vão estar aqui embaixo, porque vocês precisam conhecer e se transformar essa mentalidade sobre seguro. A gente precisa transformar essa mentalidade sobre seguro no mundo, porque eu estou sendo transformado há um ano como cliente do Marcos. Então, vocês também precisam começar a fazer isso, porque o mundo sobre corretores de seguros precisa parar de ser vender para ganhar dinheiro em cima das outras pessoas para realmente ser uma empresa que protege. É isso, é Protec Seguros. Certo, Marcos? Exatamente. Olha, falando que daqui a pouco você me contrata como seu cara do marketing, hein? Do jeito que Tô tá. mandando um uniforme pra ti aí, tá? Vou te colocar a camiseta aqui, Pode ó. mandar a Protect camiseta e Seguros. tal. Mas é que eu tô falando a verdade, gente. E isso é mais importante. Certo? Marcos, acho que nossas informações, tudo isso, quer deixar um comentário final para as pessoas? Deixo claro aí que, inclusive, o WhatsApp que eu deixo lá no YouTube é o meu, é o pessoal, tá? Então, se a pessoa chama lá e comigo que ela fala, diz, o cara espantou, mas é tu mesmo nos vídeos? Sim, sou eu mesmo. Eu vou fazer no WhatsApp também. Claro, pô, se eu tô me comunicando com você, eu quero falar com você, bota meu celular. Talvez eu não vá ser tão rápido, não, mas eu vou responder, eu vou te dar atenção, e se eu não conseguir fazer algo em caminho para alguém da equipe, fazer o cálculo, fazer o acompanhamento, sempre mantendo o nosso padrão, mas você vai falar comigo, já tive em casa de cliente no YouTube, pô, eu queria bater um papo contigo, eu tenho um corretor, mas está acontecendo isso, vamos conversar, me liga, ajudei o cliente, É. sem me preocupar, sem cobrar, respondemos todas as perguntas dos canais de outras apólices, outras companhias, sem tentar trazer o negócio para cá, o objetivo realmente é espalhar a mensagem de seguro, que as pessoas possam consumir seguro, no sentido não de fazer só o mercado crescer, mas fazer a segurança, a tranquilidade das pessoas crescerem. Aconteceu agora, essa semana, um acidente aqui em Joinville. Uma moça sai de uma curva e ela se perde, ela trepa outros dois carros com a roda do carro dela. E ela desce do carro, a primeira frase que ela fala: fiquem tranquilos, eu tenho seguro. Sabe? As pessoas têm isso no seu consciente, mas ele tem dificuldade de colocar isso na sua vida. Então, assim, a coisa que eu digo é hipocrisia você falar algo e não viver. Então, se você pensa isso, fique tranquilo, eu tenho seguro, faça seguro, consuma seguro, porque a tua vida vai ser muito mais tranquila. É muito mais tranquila e você vai prosperando cada vez mais, porque você vai aprender várias outras coisas sobre investimento, vai um monte de coisa junto, né? Verdade. Ser melhor em todas as áreas da vida, porque se você está falando de seguro de vida, seguro do seu carro, é o investimento que você está fazendo para você e você começa a abrir em vários outros investimentos, né? Verdade. Muito bom, Marcos. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui na comunidade. Para você que está no YouTube do Marcos também, né, Marcos? Esse vídeo vai pro teu YouTube também. Então, gratidão a todo mundo. Marcos, obrigado pelo teu serviço à comunidade, porque eu acho que isso é o mais importante. O resto, o resultado, é consequência de tudo que você faz. Por isso que você não para de crescer. Show. Um beijo e tá aí. Protec Seguros, falando em seguro e Método Selva para você conhecer. Um grande abraço. Obrigado, querido. Valeu.